Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E hoje eu vou responder um comentário que alguém tinha deixado, nossa, muito tempo atrás, acho que uns 2 anos atrás, a pessoa deixou um comentário e eu só fui ver esse comentário agora porque uma outra pessoa respondeu esse comentário esses dias, então apareceu lá, né, em comentários atuais, e aí eu acabei vendo. E a pessoa deixava um comentário, mais ou menos assim. Eu acho que no vídeo, né? Talvez eu tenha falado que eu era muito tímido. E aí a pessoa deixou assim: "Ai, André, então nos ensine como que a gente vence essa timidez, como que você deixou de ser tímido". E aí a pessoa que deixou o comentário atualmente disse assim, eu achei até graça. Ela escreveu mais ou menos assim: "Não tem nada que nos ensinar. Ele simplesmente teve mais contato, não é, com a câmera. Porque a pessoa dizia, André, a sua mudança em relação à câmera, a sua postura é outra, como que você fez isso? E aí essa pessoa que comentou na atualidade disse, não, ele simplesmente se habituou. E tá certa, eu concordo com ela. Então, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, sempre, não é? Só que você que é tímido, que está me assistindo agora, ai, André, como que eu deixo de ser tímido? Não existe fórmulas, sabe? Não existe formulinhas para deixar a timidez de lado. Existe postura. Então não existe uma fórmula pronta, não existe um exercício para eu te ensinar, então eu vou te ensinar um exercício contra a timidez, sabe? Mas eu acredito que, falando agora a partir de mim, eu acredito que existe postura de, por exemplo, apesar de anos atrás eu não ter a cabeça, evidentemente, que eu tenho hoje, os critérios que eu tenho hoje, os conhecimentos que eu tenho hoje, mas anos atrás eu sempre fui uma pessoa que eu nunca quis ser controlado, eu sempre quis ser muito independente. Então, né, você ser controlado por algo sempre foi uma situação que sempre me incomodou muito. Então, concorda que se eu fosse determinado pela timidez, apesar de ser tímido, eu não queria deixar que ela me controlasse. Então, eu não tinha esses critérios que eu estou usando hoje aqui, tá? Mas quando eu analiso, eu vejo que era mais ou menos assim. Eu percebia que eu não podia deixar que aquilo me controlasse. Sabe, eu sou muito guerreiro, eu corro muito atrás das coisas que eu quero. Então eu vejo que um dos aspectos para você vencer a sua timidez é não deixar que ela mande em você. É você olhar para ela e perceber, não, sou eu que vou mandar, porque você é uma emoção. Então, sou eu que sou o ser humano e sou eu que tenho que colocar você na rédea curta. Não é você que me coloca na rédea curta. E não é assim? Quando a gente percebe que somos nós que temos que colocar nossas emoções na rédea curta, a gente não se deixa levar pela impulsividade. Porque tem gente que diz, eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo. Não, pera lá, meu bem. Você não pode falar e com orgulho ainda. Quem quiser que me aceite desse jeito, eu sou assim mesmo. Não, não, não. Você é uma pessoa impulsiva e essa sua impulsividade faz com que você afaste as pessoas. Então não, tá na hora de você colocar essa impulsividade na rédea curta. Ah, né? Ai, as coisas do coração a gente não manda. Nessas coisas a gente não manda. Manda sim. A paixão, né? Tem como eu colocar ela na rédea curta e eu perceber o que eu não quero para mim. Tem determinados relacionamentos que já se apresentam de uma maneira que não vai dar certo, não. Então, pera lá. Eu coloco na rédea curta, eu não sou controlado por ele. A paixão, como que é aquela música? A paixão me pegou, tentei escapar, não consegui. Nas asas do meu, né? Não. A paixão não me pegou coisa nenhuma. Eu estou me sentindo atraído, mas quem controla, quem percebe as situações tem que ser eu, sabe? Não é a paixão que me coloca na coleira. Eu sou o cachorrinho controlado pela paixão. Então, quer dizer, você está entendendo? Eu sou colocado na coleira, eu estou encolerado pela paixão. Oh, não, não, não. Ela me sufoca. Não.
Sou eu que coloco ela na coleira. Sou eu que percebo por onde eu levo ela, por onde eu vou caminhar. Sou eu que vou te controlar. Não é você que vai me controlar, não. A raiva. Quantas coisas ruins acontecem quando é a raiva que nos coloca na coleira? É ela que direciona como a gente vai agir, não é? A ansiedade. A ansiedade nos coloca na coleira. Ai, meu Deus do céu. A gente fica sufocado, a gente já sofre por antecipação. E a timidez pode nos colocar na coleira. E eu, o André criança, o André adolescente, era um André que vivia na coleira. A timidez me colocava na coleira. O André adolescente também foi encoleirado, né? Estou usando esse termo agora. Eu também fiquei na coleira pela paixão. Por isso que eu digo, tudo pode mudar. Às vezes as pessoas acham que a pessoa, nossa, ela já nasceu, não é? Ela é iluminada, ela nasceu já sabendo ter o domínio e o controle das coisas. Tudo na vida é exercício. A Daiane dos Santos não nasceu, né, dando um mortal na cara do médico. Entendeu? O Diego Hipólito não nasceu fazendo barra, né? Não nasceu fazendo barra na virilha da mãe. E pulou, cheguei. Entende? Tudo na vida é exercício. Hoje eu sou um cara que eu coloco muitas coisas na coleira e não me deixo dominar por elas. Inclusive a timidez foi uma delas. Eu vou contar para vocês o primeiro episódio em que eu tive que colocar na coleira. Foi quando eu entrei para o seminário e fazia, né, o seminário, e aí eu vim de férias para Dois Córregos, e aí o padre aqui da minha cidade, ele falou assim para mim: você faz a homilia da missa hoje? Era uma missa durante a semana, e missa durante a semana não é que não tem importância, mas vão poucas pessoas, 20, 30 pessoas, né, em missa durante a semana. E ele falou, você faz a homilia hoje? A homilia é a reflexão que você faz depois da leitura do evangelho, né? O antigo sermão, sabe? Eu falei, nossa, sabe? Me deu aquele negócio. Olha lá, a timidez começou a querer me controlar. Então, no primeiro momento, a minha vontade foi falar, não faço. E se eu tivesse falado não, era a timidez que estaria me colocando na coleira. Quando o padre falou, você faz a homilia? Eu pensei, durante a semana vão ter poucas pessoas mesmo, e eu não posso... Me deu uma taquicardia, gente. Mas eu disse para ele, não, faço. Aí cheguei em casa, não é? Olhei qual que era a leitura, qual que era o evangelho, e eu treinei no mínimo umas 2 horas. 2 a 3 horas. Eu fiquei lá treinando. Então, para colocar as coisas na coleira, a gente tem que se sentir preparado também. A gente tem que se preparar. Eu treinei de 2 a 3 horas para fazer uma homilia de 20 minutos. Então eu estava decorado o que eu ia falar, o raciocínio que eu ia seguir, entendeu? Aí, quando chegou lá na igreja, e eu estava lá na sacristia, estava colocando a túnica, né? Me preparando para ir para o altar junto com o padre, eu escutei um barulho, sabe, na igreja, assim, vozes, né? Pensei, nossa, né? Tá, parece meio alvoroçado, né, a coisa. E aí eu dei uma espiadinha, assim, né? Sabe, aquele altar que você sai de trás dele, né? Eu dei uma espiadinha. A hora que eu dei essa espiadinha, assim, ó, dormência total. Dormência total. Eu senti que eu ia morrer. Porque a igreja estava lotada. E a matriz aqui de Dois Córregos, ela é grande, ela é enorme. A igreja estava lotada, tinha gente em pé. E aí você me pergunta, nossa, mas por quê? Pois é, foi a mesma pergunta que eu fiz pro padre. Falei, padre, a igreja tá lotada. Ele falou, é que hoje é missa de 7º dia do fulano de tal. O fulano de tal era uma pessoa muito importante. Ele empregava metade da cidade, era usineiro, entende?
Então era uma pessoa muito importante na cidade. E ele tinha falecido, e ia ser a missa de 7º dia dele, simplesmente assim. Então, quer dizer, eu tive que colocar minha timidez na coleira e já tive que enfrentar esse tipo de situação. Eu já tive que enfrentar uma igreja lotada no primeiro dia que eu ia fazer homilia. Era o primeiro dia que eu ia fazer homilia na minha vida. Então você imagine, não é? Foi um desafio imenso para mim, mas eu fiz. Quando o padre, eu sentia vontade de fazer xixi, eu sentia vontade de fazer cocô, eu sentia vontade de ter dor de barriga, gente. Uma vontade de fazer xixi, eu pensei, eu vou mijar nesse altar, vou mijar aqui em cima, não vou aguentar. A hora que o padre terminou de ler o evangelho, e aí ele veio para sentar, e eu fui em direção ao púlpito para poder pegar o microfone para falar, eu não sentia minhas pernas, parecia que o meu tronco estava flutuando indo em direção ao púlpito. Ou seja, uma sensação de morte, uma sensação horrível. Mas eu enfrentei ela até o fim. E ainda bem que me saí bem. Né? Me saí bem, assim. Todo mundo achou que eu estava super tranquilo. Né? Eu lembro que depois os ministros da Eucaristia, sabe? Vieram falar, ai, adorei o que você falou. Ai, que tranquilidade, como você fala bem, não sei o quê. E mal sabiam eles que eu estava morrendo. Eu tinha morrido por dentro. Eu tinha desfalecido, eu suei não sei quantos litros. Então, por aí você vê. Mas é necessário que a gente enfrente. É necessário que você perceba, eu não vou deixar que essa situação me domine. Quando eu fui, por exemplo, a fazer o meu primeiro programa no rádio, eu imprimi 9 páginas do Word para levar, porque eu falei, eu vou ficar sem assunto. Hoje em dia, né, 9 anos depois, hoje em dia, quando eu vou para o rádio, por exemplo, eu levo uma folha lá com 3, 4 frases, você entendeu? Que eu percebi que aquelas frases se enquadram dentro de um discurso que eu gostaria de fazer, mas eu não sei o que eu vou falar. O que eu vou falar vai vir na hora. Mas por isso que eu concordo também com a menina que deixou o recado depois. Não, ele só foi se adaptando com a câmera. Então, por exemplo, lógico, quando eu assisto meus vídeos, né, do início do canal, eu vejo que eu não estava descontraído, eu não era eu mesmo, estava mais, né, sabe, amarrado. Depois você vai tendo intimidade com a câmera, você vai tendo intimidade, você vai conhecendo os meios, você vai percebendo as situações. Nos empregos não são assim? Quando a gente começa um emprego novo, aquilo ali nos assombra, a gente não sabe direito. Depois você vai fazendo e você vai, né? A prática vai fazendo com que você vai ficando cada vez mais hábil naquilo que você faz. O que não significa que você não tem que estar sempre se renovando, evidentemente, né? Sempre buscando uma renovação, sempre buscando crescimento, sempre buscando técnicas novas. Então, para você ir se gabaritando, é aí que a gente vai espantando as coisas. Emocionalmente é a mesma coisa. A gente vai se firmando no nosso amor próprio, para ir espantando a carência, para não ser a carência que nos coloque, por exemplo, na coleira. A gente tem que ir se firmando na nossa autoestima, perceber o nosso valor, a nossa dignidade, para a gente não ser colocado na coleira pela nossa insegurança. Então, olha, sabe, gente, quanta coisa que a gente pode fazer para o nosso emocional se fortalecer e para que a gente possa, na verdade, controlar as nossas emoções ao invés de sermos controlados por elas. Certo? Gente, é isso. Tá bom? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, aguardo você lá. Instagram, Facebook, coloco muita coisa no Instagram, me acompanhe lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.